Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero, antes de iniciar, eu quero ver se há visitantes no nosso meio. Cadê os nossos visitantes? Se não se manifestar, eu vou chamar. Fico feliz pela vida da Carol que está aqui. Ela é nossa agente de saúde ali no bairro. É uma alegria muito grande de ver você aqui. Alguém que está lá perto, lá vai dar uns 3 ou 4 abraços nela lá, por favor. Aqui tem mais um irmão aqui do projeto. Deus te abençoe. Alguém pode dar um abraço nele aí? Por favor. Mais alguém aqui? Aqui. Eita glória, seja bem-vindo, meu irmão. Vai alguém dar um abraço aí? Alguém que é da igreja aí? Dá um abraço no irmão ali. Isto. Queridos, sejam muito, muito bem-vindos. Que você possa se sentir tão bem, que na semana que vem você vai desejar estar aqui de novo. Sinta-se abraçado por todos, né? Agora, não deu para todo mundo ir lá, né? Mas que você possa se sentir realmente muito, muito abraçado. Por que eu fiz esse momento assim tão especial? Fiquei torcendo para que o pastor esquecesse de falar isso. Porque hoje é dia de ceia. Hoje é dia de comunhão, né? O pessoal fala que participar da comunhão lá da igreja católica, gente, está mais certo do que nunca. É isso mesmo. Participar da comunhão, né? Ter um tempo precioso e em comum. E eu quero falar sobre isso nessa noite. O que é viver em comunhão? Eu vou abordar um tema relativamente profundo na teologia, mas eu não vou muito profundo nessa teologia, porque daí capaz de eu ficar me perdendo aqui, e eu não quero trazer confusão na mente de ninguém. Mas eu quero falar a respeito de discernir o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 30 e alguma coisa, que nós não devemos participar da ceia do Senhor sem discernir o corpo. O que isso significa? Eu não vou entrar nesse significado profundo, eu vou deixar isso para o Erison, para o Satírio, que tem, né, uma profundidade maior na hermenêutica, como é que chama os outros negócios da teologia aí? Né? Mas eu quero falar dos aspectos práticos, da questão prática, do que significa entender o que é o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós queremos ler um pouco daquilo que Jesus falou, e muitos dos discípulos se escandalizaram. Eu espero que você não se escandalize, porque esse tempo de se escandalizar com as palavras de Jesus já passou, né? João capítulo 6, no versículo 48 até o 58. Amém? Diz ali: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu fico impressionado com essas declarações de Jesus. Mas presta atenção, vai ficar mais sério. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como pode dar este homem a sua carne a comer? Eu também teria ficado muito assustado, né? Naturalmente você também deve estar assustado, né? Porque os negócios é muito sério. Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram do maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Fecha os teus olhos. Querido Senhor, te damos graças, Pai, porque o Senhor falou algo tão profundo, e essa palavra chegou até nós. Pai, dá-nos a sabedoria para entendermos da forma mais tranquila, da forma mais simples, que esta palavra possa chegar ao nosso coração, ao nosso espírito. Ó Deus, que nesta noite nós possamos verdadeiramente compreender o que significa fazer parte do teu corpo. Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele se enquadra naquelas coisas que o apóstolo Paulo falou, que as coisas, que Deus enviou as coisas loucas para confundir as sábias, e que os sábios deste mundo ficariam endoidecidos com algumas coisas que viriam a partir de Jesus, a partir da igreja, a partir do poder de Deus, através da sua igreja nessa terra. Então, queridos, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a estudar, e me veio à mão uma leitura que eu recomendo a cada um de vocês. O título do livro é meio esquisito. Ele diz lá, o resto do Evangelho. Né? Alguém já leu? Não ainda, né? Gente, ele abre a sua mente a respeito disto. É tremendo. Eu gostaria de trazer alguns princípios que me chamaram muito a atenção nesse tema, nessa direção. Nós teremos uma noite especial, uma noite de ceia, e nós queremos participar da ceia com entendimento. Ontem eu estava ali no projeto e alguém me perguntou, pastor, quem é que pode participar da ceia? Digo, bom, em primeiro lugar que a gente não vai fazer nenhum questionário perguntando se você é convertido, se você é batizado, se você já confessou todos os seus pecados, ou o que quer que seja. Nós não fazemos nenhum questionário. Mas é importante que você entenda algumas coisas, alguns princípios, alguns valores do reino de Deus para este momento, né? Então, até o final dessa meditação, dessa reflexão, eu espero que cada um de nós possa entender, devo ou não participar da ceia. Queridos, o fato é que nós não temos grandes dificuldades de entender o sacrifício de Jesus quando ele morreu ali na cruz e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Amém? Você não tem nenhuma dificuldade. Eu não tenho, nunca tive. Eu entendi desde muito cedo que o sangue derramado na cruz é o suficiente para que o meu pecado seja totalmente apagado. Que eu seja totalmente perdoado por causa da minha fé, na crença, naquilo que Jesus fez ali na cruz. Para mim isso estava sacramentado. O grande detalhe é que em algum momento
nós recebendo o perdão dos nossos pecados, tendo a convicção de que eu fui perdoado, nós acabamos esmorecendo, nós acabamos meio que, aquele primeiro momento acaba meio que se apagando, e nós não conseguimos mais seguir muito na caminhada. Não tenho dúvida do perdão do meu pecado, mas e daí? Como é que eu vou caminhar em frente? Como é que eu vou seguir? Qual é o problema? Qual é o problema? Quando nós sabemos, eu fui totalmente perdoado, mas de repente vem mentiras à sua cabeça, porque o inimigo ele lança dardos inflamados às nossas mentes, e diz assim: mas então, mas você sabe como é que é? Eu sei o que você fez no verão passado. A gente fica com algumas questões na nossa mente, duvidando daquilo que Jesus é. A gente não tem dúvida daquilo que Jesus fez, ele morreu na cruz, mas nós ficamos com dúvida daquilo que Jesus é nas nossas vidas. É preciso entender o todo, o sangue e a carne. O sangue é verdadeira bebida, e a carne é verdadeiro alimento, verdadeira comida. É o que o próprio Jesus está dizendo. É o que o próprio Jesus está referindo nessa palavra. E nós precisamos entender esses dois aspectos. O sangue derramado nos perdoou todos os pecados. Mas a sua carne, o cordeiro, nos faz andar nessa caminhada. Vamos abrir lá em Êxodo. Abra sua Bíblia lá no Êxodo. Êxodo capítulo 12. Vamos ler os versículos 5 até o 8. Êxodo 12, 5 até o 8. Diz o seguinte: o cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue, do sangue, e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. O que significa isso? Aqui está falando da cerimônia quando o povo de Israel foi convocado a sair do Egito. Queridos, Deus levantou um propósito, um projeto enorme para libertar uma nação que estava escravizada por mais de 400 anos numa nação pagã. Deus levantou Moisés para fazer todo esse trabalho, e durante todo 1 ano, a nação egípcia foi afetada por pragas. Os deuses do Egito foram confrontados. O faraó do Egito foi confrontado pelo poder de Deus. 9 pragas, elas atacaram, elas agiram exclusivamente sobre o povo do Egito, sobre os egípcios. Mas a 10ª praga, ela envolveu a nação de Israel. Havia necessidade da participação do povo naquela ação. E Deus lhes deu uma ordem: vocês vão pegar um cabrito, uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, e vocês vão separar ele, vão
cuidar dele durante 4 dias, e ao crepúsculo do 14º dia, vocês vão matar, vocês vão imolar esse cordeiro, e o sangue vocês vão aspergir, ou passar na viga da porta e nos 2 batentes. O que isso significa? Naquele momento, eles estavam sinalando de que a ira de Deus, a fúria de Deus, o castigo de Deus contra o povo do Egito não ia alcançar os hebreus. Naquele momento estava sinalizando de que o anjo da morte, ele não entraria em nenhuma casa dos hebreus. É muito importante nós entendermos que aquele sangue nada mais é do que um símbolo do próprio sangue de Jesus derramado na cruz. Aquele sangue representava a vida para o povo de Israel, aos hebreus que estavam destinados a sair de dentro do Egito. E o anjo da morte veio e não atingiu nenhuma família aonde havia cordeiro. O sangue foi colocado ali, mas e o restante do cordeiro? Diz ali que eles, naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Naquela noite, eles comeram toda a carne, não podia sobrar nada. O que sobrasse, no dia seguinte, tinha que ser queimado. Não era para ficar nada daquele cordeiro. Tudo tinha que ser consumido pelos israelitas naquela noite. E eu fiquei me indagando, por quê? Qual é o propósito deles terem comido aquela carne? Gente, no dia seguinte eles tinham que levantar cedo, de madrugada. Foi orientado que eles deveriam já deixar tudo pronto, com as trouxas, os sacos de roupa, as amassadeiras, tudo que eles queriam levar, deixar tudo preparado, porque eles iam sair de madrugada. Porque os egípcios, depois de terem sofrido aquela pena, aquela praga da morte dos primogênitos, eles começaram a apertar: saiam, saiam, saiam logo, vão embora. E eles comeram pães sem fermento, comeram ervas amargas, para relembrar o sofrimento que eles passaram no Egito. E eu não sei, eu não vi nenhum texto aqui, que eles levaram muita comida para fazer piquenique, na caminhada, quando eles estavam saindo. Eu imagino que eles caminharam com a força daquela comida, alguns dias, até chegarem à borda do Mar Vermelho, onde eles tiveram que parar. O que isso simboliza? Queridos, eu preciso alimento. Eu preciso de uma comida forte. Quando nós olhamos para essas simbologias que esse texto remete para nós, lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, quando Jesus está falando: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o pão do céu, eu sou verdadeira comida, verdadeira bebida, eu sou este. Nós permanecemos apenas na primeira parte. A gente fica muito feliz por receber o perdão dos nossos pecados. Ficamos muito felizes por sermos totalmente perdoados, mas esquecemos que nós precisamos continuar nos alimentando. Queridos, ser perdoado dos nossos pecados é vital.
tem que acontecer, esse é o começo. Mas, gente, é só o começo. Eu preciso continuar a caminhada. O povo de Israel saiu do Egito impulsionado por aquela comida. Um cordeiro assado que foi totalmente consumido numa noite. O texto diz ali que eles, o cordeiro era muito grande, a família pequena, convidasse 2 famílias. Mas ele precisava ser totalmente consumido. Mas aquela comida, o efeito daquela comida, ele também foi se perdendo. Quando o povo chegou no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles murmuraram, queriam mais comida, queriam isso, queriam aquilo, e Deus providenciou. Ele providenciou o que a palavra de Deus, que Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. No deserto, eles comeram o maná durante 40 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Andar no deserto, às vezes não é bom. Às vezes é cansativo. E nós somos tentados a murmurar, a reclamar, assim como o povo fez. Eles reclamaram um monte. Mas nunca lhes faltou o pão que descia do céu todas as manhãs. Eles precisavam continuar caminhando. Eles precisavam continuar aquela jornada. E eles foram se alimentando todos os dias. Todos os dias. Queridos, esse maná nada mais é do que uma figura do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Eles foram libertos do Egito. Eles foram retirados do Egito. Mas de alguma forma, o Egito ainda não tinha saído deles. Quantos de nós recebemos o perdão dos nossos pecados? Nós somos totalmente perdoados. Mas quantos de nós ficam segurando algum primogênito que era para ter morrido naquela noite? Quantos de nós ainda ficamos segurando alguma área da nossa vida que fica ali, atrasando a vida, atrasando a nossa caminhada? Nós precisamos nos alimentar do verdadeiro pão, do pão vivo que desceu do céu. O sangue derramado ali no Egito, o sangue derramado na cruz do Calvário, tem o mesmo significado: o perdão do teu e do meu pecado. O sangue no Egito dos cordeiros é um símbolo do sangue de Cristo. A carne, entretanto, é o sustento. É o nosso sustento diário para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Nós precisamos compreender que se nós não nos alimentarmos de Cristo, nós vamos fatalmente sucumbir às pressões do dia a dia. Porque às vezes nós permanecemos no deserto muito mais tempo do que precisava. O povo de Israel ficou muito mais tempo no deserto do que precisava. Deus tinha planejado uma travessia rápida, mas a incredulidade, né? A incredulidade atrasa a sua caminhada, meu irmão. E por que nós somos incrédulos? Por que a gente permanece na incredulidade? Porque a gente não consegue se alimentar de forma efetiva. O sangue foi derramado e o nosso pecado foi perdoado. Agora é preciso sair do Egito, crescer na fé e continuar se alimentando de Jesus. Eu preciso crescer na fé.
O escritor de Hebreus diz lá que quando vocês já deviam estar crescidos, é necessário de novo vos dar leite, pregar de novo os rudimentos do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que eles eram como meninos, leite vos tive que dar de novo de comer, quando vocês já deveriam estar se alimentando de alimento sólido. E ele exemplifica em alguns trechos ali de 1 Coríntios, o que significa se alimentar apenas do leitinho. Ou seja, estar alimentado ainda só com aquilo que você recebeu na hora de sair do Egito. E depois disso você não se alimentou mais. Ele diz assim, uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, eu sou de Cristo. Coisa de menino. Ele usa uma outra ilustração lá, que comparado aos meninos que estão numa praça, nós vos tocamos flauta e nós tocamos lamentações e vocês nem choraram. É preciso crescer, é preciso seguir na jornada. Mas como assim, pastor? Como assim nós vamos seguir essa jornada? Como nós vamos nos alimentar de Cristo então? O que eu preciso fazer? Bom, meu irmão, normalmente nós precisamos de 3 refeições no dia, porque o nosso corpo, para que essa silhueta aqui permaneça do jeito que está. E precisa ser 3 refeições muito boas. Carol, Diegão também não é fraco não, é desse jeito. Se eventualmente alguém começa a fazer um jejum, faz meio dia de jejum, meu Deus, dá uma tremedeira. Se faz um dia inteiro, Senhor da glória. Uma vez eu fui fazer 3 dias de jejum, quase que eu não cheguei em casa. Ficar sem comer enfraquece o nosso organismo. Ficar sem se alimentar enfraquece o nosso físico, a nossa biologia reclama, nosso estômago dói. Ficar sem comida 1 dia, 2 dias dá problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Outro dia eu vi alguém entrando num estado de greve de fome. É pura besteira, mas enfim, cada um tem as suas loucuras. E a medicina, os médicos acompanhando aquele camarada numa greve de fome lá, protestando lá, não sei do que, diz que os primeiros 3, 4 dias são terríveis, porque o estômago dói muito, desejando, precisando, necessitando da comida. Depois de uns 4, 5 dias, ele não tem mais vontade de comer. A fome literalmente passa. Claro que o corpo vai sentindo as suas fraquezas. Depois do 8º, 9º dia, para que ele volte a se alimentar, ele precisa ser acompanhado por medicamentos. Se ele, depois de 10 dias, num efeito de sem alimento, e ele for comer, ele pode passar tão mal que ele pode realmente vir a morrer. Qual é o paralelo espiritual? Nós somos seres espirituais. Eu e você, que estamos aqui nessa noite, eu espero que todos, um dia nasceram de novo. Um dia entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus? Vem aqui agora, corra. Alguém ainda não fez isso? Amém, então todos fizeram. Todos entregaram a sua vida para Jesus. Você nasceu de novo. Assim como Jesus estava declarando, falando ali com Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ou seja, você não vai entrar no céu. Então eu preciso nascer de novo. E eu nascendo de novo, eu recebo novamente um espírito vivificado.
Eu recebo um novo espírito, uma vida nova. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5,17: e assim que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é um novo homem, você é uma nova mulher. Esse novo homem, essa nova mulher, se quer crescer, vai ter que comer, vai ter que se alimentar. Esse novo homem, esta nova mulher, que nasceu em Cristo Jesus, que tem uma nova identidade, que a partir daquele momento que entregou a sua vida ao Senhor, ele é um filho amado do Senhor. Pastor Udo Schaffer, nascido e regenerado em Cristo Jesus, é um filho amado do Senhor. Essa é a minha identidade, e essa é a sua identidade. E essa identidade, ela precisa ser desenvolvida. O apóstolo Paulo disse que eles eram bebês ainda, meninos, depois de ter decorrido o tempo onde eles já deveriam ter crescido. Na medida que o tempo passa e eu não cresço, eu vou fazer meninices, eu vou fazer criancices. Uma vez que eu tenho uma nova criatura dentro de mim, eu sou um novo ser, eu sou um novo homem, e eu não cresço, eu vou permanecer um bebezinho. Imagina, a Priscila e o Alexandre, eles têm o Pedro, o Miguel, e daqui a pouco vem a Júlia. Pronto, agora eu falei para a igreja toda. A Júlia está vindo aí. Eles são uma gracinha. Agora já pensou se daqui 10 anos eles continuam do mesmo jeitinho? Daqui 20 anos, o Pedro continua daquele mesmo jeitinho. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Agora você imagina, você nascido de novo, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, 15, 20 anos vivendo na igreja, e tendo atitudes de um menino. Por que isso? Porque não se alimentou do corpo de Cristo, não se alimentou da sua carne, não se alimentou do seu sangue. Pastor, mas que negócio estranho. Vamos entender isso um pouco melhor? Como é que Jesus se manifesta na Bíblia? Como é que ele é chamado em vários textos? Por exemplo, vamos começar lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O que é lá? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele veio a nós, né, como é que é? Vamos melhor ler, né? Melhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo, numa outra versão, na nova tradução na linguagem de hoje, está um pouquinho mais claro. Quem é que tem uma outra versão aí, rapidinho? Como é que é? Alguém tem aí? Uma palavra diferente? Como é que é? Vamos lá. No princípio era o quê? A palavra. No princípio era a palavra. Era a palavra. No princípio era isso aqui. A palavra. O que tem que ser o meu alimento? A palavra. Eu preciso me alimentar da palavra para crescer. Tem outro texto ainda, João 1:29. No dia seguinte,
João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que cordeiro ele estava se referindo? Aquele cordeiro imolado lá na primeira Páscoa, ainda no Egito, que os israelitas, os hebreus, se alimentaram dele para aquela jornada. Esse cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim, derramou o seu sangue, me perdoou de todos os pecados, o castigo que traz a paz estava sobre ele. O profeta Isaías declarando, com todas as letras, falando de Jesus. Ele tomou sobre si como é que é? Ele tomou sobre si o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Ele foi ferido, ele foi pisado pelo meu pecado. Ele nos perdoou totalmente, nenhuma culpa mais, nenhuma maldição mais. Tudo, absolutamente tudo, estava lá na cruz. Ele levou sobre si todo o teu pecado e o meu pecado. Isso tem que ser motivo de grande alegria. Entretanto, ele é o Cordeiro que nos alimenta. E é por isso que ele fala com tanta ênfase aqui no capítulo 6, no texto que nós lemos. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento de cada dia. Eu sou aquele que de alguma forma quer fazer você crescer, quer você caminhar na jornada. Ele quer levar você a caminhar nessa jornada, para experimentar vitória cada dia sobre toda a ação do inimigo. Ele mesmo declara que ele nos deu poder sobre toda a obra de Satanás, sobre todo o espírito, sobre todo o demônio, sobre todas as coisas. Se alguma coisa mortífera nós bebermos, não terá efeito, não nos fará dano. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala a grande revelação. Agora, pois, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala para o seu vizinho ali, para o seu irmão, Cristo vive em você? Ele vive em você, meu irmão, minha irmã. Cristo vive em você. Então você tem vitória, você não tem que ficar pedindo toda hora, me dê vitória, Senhor. Eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa certeza. Eu preciso saber disso. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, quando eu estou unido em Cristo Jesus, quando o meu espírito foi revivido, não sei se essa palavra existe no português, revivido, é meio estranho, mas é. Quando eu recebi um novo espírito, né? A gente canta, né? Recebi um novo coração, que é a música. A música é outra. Mas eu recebi um novo coração, um novo estilo de vida. Mas o que acontece? À medida da nossa caminhada, parece que a gente vai meio que perdendo as forças. A gente vai meio que murmurando, parece tão povo de Israel assim, parece tão Israel.
a gente começa a se ofender, a gente começa a murmurar, a gente começa a achar que não está bom. Naquele primeiro momento é aquela alegria, aquela euforia. Naquele primeiro momento é, uau, nós estamos livres, vamos para cima, os egípcios não podem mais. No primeiro embate, a gente tem dificuldades. Por quê? Está certo, o povo de Israel lá, eles não tinham isso no coração, era algo externo. Mas eu e você, meu irmão, nós temos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário de Deus, desse Deus que habita em nós. A vida de Cristo está dentro de você, meu irmão. Não aceite a mentira do inimigo, dizendo que talvez não é bem assim. O segredo, se é que tem algum segredo, é viver em união com Cristo. Eu, você, cada um de nós. Viver essa união com Cristo. Nos fortalecendo, nos alimentando e discernindo o corpo. Entendendo que nós fazemos parte, nós somos um no Espírito. Nós somos um no Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Cristo. Eu e você temos o mesmo Espírito. E nós precisamos compreender isso. Agora, esse Espírito precisa ser alimentado. Nós já vamos participar da ceia daqui a alguns minutos. Esse memorial, essa relembrança, esse altar, entenda que isso aqui é um altar. Assim como o povo de Israel, quando atravessou o rio Jordão, eles atravessaram e tiraram cada tribo lá uma pedra e empilharam essas pedras como um memorial. E o Senhor deu ordens, quando os vossos filhos perguntarem, por que é isso? Vocês vão explicar para eles, que é lembrança de que nós atravessamos o rio Jordão, que significa o nosso batismo. Nós atravessamos aquela parte difícil, nós entramos para a terra prometida, temos que lutar, e gente fraca não luta, gente anêmica não luta, gente mal alimentada não luta. Nós precisamos entender que o inimigo continua ali, naquele ambiente onde o povo de Israel foi conquistar. Eles precisaram muita força, eles precisaram guerrear, eles precisaram lutar. Meu irmão, se você está passando por lutas, por derrotas, procure se alimentar mais. Procure comer mais. Procure ter mais tempo no seu devocional diário. Procure ler mais a palavra de Deus. Não adianta você pedir, mandar mensagem, orem, porque isso ou aquilo está acontecendo. E claro, nós oramos todos os dias, a minha esposa e eu, nós oramos todos os dias, por cada um dos pastores, por cada um, pelo nosso Brasil, nós oramos pelos nossos missionários, nós oramos pelos pedidos que surgem. Mas e você? Nós queremos alcançar vitória, nós queremos alcançar êxito na nossa caminhada espiritual, mas nós esquecemos de comer. Comer o quê? Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós precisamos comer da palavra de Deus. O nosso espírito precisa ser alimentado. Se o nosso espírito não for alimentado, ele fica raquítico, fica reclamão. Se o nosso espírito não fica alimentado, ele adquire parasitas.
Uma planta que não cresce direito. Quem mexe na agricultura sabe disso. Um pé de soja mal nutrido, um pé de soja que não está bem adubado, ele com muito mais facilidade ele adquire ferrugem, adquire lá os seus piolhos, né? Um pé de couve que não é bem adubado, rapidinho ele está cheio de piolho. Um espírito mal alimentado, ele gera parasitas, do tipo, um espírito de murmuração, um espírito de crítica. Não que a crítica não seja importante muitas vezes, a crítica é importante e é necessária, mas quando se instala um espírito de crítica, ele, de alguma forma, ele vai criticar para meio que se esconder, vai levantar o problema do outro, para que ninguém veja o seu. Um espírito mal alimentado, ele gera espíritos parasitas. Um espírito mal alimentado, ele gera espíritos do tipo, não dá nada, qual é o problema de eu ir em tal lugar? Um espírito mal alimentado, ele vai precisar se alimentar, e ele vai pegar alfarrobas, ele vai se alimentar no chiqueiro. Ele é salvo? É. Ele entregou a vida para Jesus? Entregou. É um cristão? É. Mas um espírito mal alimentado, ele vira um problema. Ele causa dificuldades no reino. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Em determinado momento, Deus ficou tão chateado com esse povo. Ele disse, olha, dos que saíram do Egito, os de 20 anos para cima, nenhum deles vai entrar na terra prometida. E se nós olharmos o que é que levou isso, reclamações com as coisas físicas, os alhos, as cebolas, as carnes, reclamações porque não tinha água, reclamações porque não queria mais aquele pão vil, né? Falando do pão que descia do céu todas as manhãs, nós temos fastio. Meu irmão, minha irmã, entenda que se você não se alimentar de Jesus, você vai ter que se alimentar de outra coisa. Isso não é bom. Eu quero concluir conclamando você. Eu queria que o pessoal do louvor pudesse vir aqui. Eu queria te desafiar a fazer a leitura diária da palavra. Os pastores têm enviado na linha de transmissão aí aquele planejamento de leitura da semana, para você ler a Bíblia num ano. Aproveite. Mas pastor, são 4 capítulos, 5 capítulos, 3 capítulos, é muito. Eu não consigo tudo isso. Meu irmão, leia Leia 15 versículos, mas leia. Tenha um tempo com Deus. Tenha uma devocional. Veja qual é o momento mais adequado na sua casa. Pessoal que tem caminhado comigo, eu tenho batido nessa tecla. Como é que está o seu devocional? Cadê o Tiago e a Jussara? Lá fora. Eles já estão começando, já estão adquirindo o hábito. Ricardo e Sidilene, você já tem o hábito também. Quem caminha comigo, eu cobro. Eu faço questão de perguntar, e aí, como é que está o devocional de vocês, o dia a dia? É aí que vem verdadeira comida. É aí que tem a verdadeira bebida. Hoje nós vamos celebrar um memorial.
que é para lembrar tudo isso. E aos que me perguntaram: devo participar da ceia? Deve, meu irmão. Veja, você é nascido de novo, você entregou a tua vida para Jesus. Venha, participe desse memorial. Nós não queremos saber a que igreja você pertence, a que local físico você está pertencendo. Se você entregou a tua vida para Jesus, venha participar. Eu não sei se você já passou pelo batismo, talvez ainda não. Talvez esse é um desejo do seu coração. Venha participar da ceia. Você deve. Queridos, essa é a caminhada. É assim que eu vou discernir o corpo. Eu vou entendendo, eu vou compreendendo aquilo que Jesus espera, aquilo que Jesus declarou. Comam da minha comida, comam a minha carne e bebam do meu sangue. Isso vai te fortalecer. Se você tem dificuldade na sua caminhada, é porque isto não está fazendo parte do teu cardápio. Se você está tendo dificuldades na sua caminhada espiritual, é porque não está fazendo parte do teu cardápio. E um cardápio, ele está ali para ser usado todos os dias. Todos os dias. Concluindo, só mais um texto, o Salmo 133. Ah, queridos, que palavra! Oh, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a cabeça de Arão, que desce para a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Por quê? Porque naquele lugar onde os irmãos vivem em união, ali naquele lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Andar em união com Cristo, andar em união com o meu irmão, gera bênção e vida. Bênção e vida. Bênção e vida. É isso que faz a diferença, tá? Esses são os dois aspectos da cruz: o sangue derramado e o corpo partido.